A gente tem falado aí a respeito do talento do Elvis, né, em relação à sua carreira cinematográfica. Desde a época em que acompanhava a carreira do Elvis, conforme ela acontecia, especialmente a partir dos anos 60, né, quando ele volta do Exército, eu não estou nem me referindo aos primeiros 4 filmes, né, que foram aquele sucesso estrondoso, e ele fez esses filmes em 56, 57, ocasião em que ele ainda atuava muito como cantor, aparecia na televisão americana em vários shows, né? Em 58 ele fez praticamente só o quarto filme, que era o Balada Sangrenta, e em seguida já foi para o Exército. Então não havia muito uma discussão assim, aquela discussão de o cantor que quer ser ator, etc. Tal. Mas quando ele volta do Exército e começa a fazer aqueles filmes, né, a partir dos anos do ano 60, 61 e aí por diante até 69, e que ele realmente aí está se dedicando exclusivamente, como a gente sabe, à carreira cinematográfica, mas ainda, né, com aquela fama e aquela figura de um cantor assim de grande expressão, uh, sempre prevalecia aquele preconceito que há com quase todo cantor que em determinado momento foi para o cinema, foi fazer um filme. O preconceito esse que eu digo é o seguinte: dificilmente as pessoas admitiam que um cantor vai ser um bom ator, o cara vai ser bom nas duas coisas. Isso é realmente uma coisa difícil de ser admitida. As pessoas tendem a dizer, não, ele é um bom cantor, então, mas ator, né, não é o negócio dele, etc. Tal. Agora, eu, por exemplo, né, já via de forma diferente. Na minha avaliação, eu sentia já naquele momento, quando acompanhava a carreira dele, que o Elvis tinha um talento, ele tinha um talento como ator, né? Agora, o problema é que o tipo de filme que ele começou a fazer, como a gente sabe, não ajudava muito. E, na verdade, até atrapalhava mais ainda esse preconceito já meio natural. Eu digo isso porque, por exemplo, eu me lembro bem que, não obstante eu achasse que os problemas, os filmes passaram a apresentar certos problemas, como a gente vem discutindo, né, deixando cair um pouco a qualidade, mas, para mim, a atuação do Elvis, eu percebia que ele sempre procurava fazer o melhor. E ele realmente tinha qualidades, né? Você sabe que a maioria desses filmes, né, por serem aqueles filmes leves e tal, né, com muita ação, muito movimento, muita música, né, eram, se eu pudesse qualificar assim, seriam comédias românticas, né? Tinha bastante humor, assim. Eles tendiam para ser até meio comédias, assim, né? Havia muita comicidade. E eu comecei a perceber que o Elvis tinha, inclusive, essa veia cômica, né? Porque ele, em todas as vezes, né, que foi exigido, né, a graça, o envolvimento na comédia, eu acho que ele sempre foi bem. Mas o que eu queria registrar é que, não obstante eu já sentisse isso desde então, e na época, eu me lembro que as pessoas, eu raramente, para não dizer que eu não vi nunca, mas provavelmente nunca, mas se houve alguma, é uma coisa muito rara que eu não detectei, é algum comentário, alguma avaliação do desempenho deles. Geralmente as análises, as avaliações era só sobre o filme, né? A crítica era em cima do filme. Eu nunca vi alguém falar e o desempenho do Elvis, ele é assim, ele é assado. Não, o que é justamente que denota um pouco que havia esse preconceito e o pessoal que comentava, que fazia crítica de cinema, às vezes acho que não queria nem entrar nesse mérito, né? Mas você percebia pela crítica do filme que o desempenho dele também ficava assim totalmente relegado a um segundo plano, né? Então, isso aí eu acho uma coisa assim que foi bem marcante durante essa trajetória dele, mas, como eu dizia, do meu ponto de vista, eu percebia e senti em vários momentos assim, que ele tinha realmente muito talento, e como
Mais tarde, né, aí a gente foi tomando conhecimento, inclusive por depoimento de outros artistas, né, outros artistas de Hollywood, várias vezes eu já vi entrevista, testemunharem que o Elvis tinha um talento realmente cinematográfico. Ele tinha um talento como ator, mas que não foi bem explorado, né? Então eu sentia isso, mas queria registrar que na época não havia nenhum comentário nesse sentido. O que você percebia, assim, às vezes, meio subliminarmente, era que não, esse cara nunca vai ser um bom ator. Ele é um cantor que faz filme, né? E realmente constatei em vários filmes assim, inclusive tem um deles, né, que eu gosto muito. Aliás, é um filme que a própria coletividade de fãs do Elvis não talvez deem muito valor, mas é um dos meus filmes preferidos do Elvis, né? O Stay Away Joe, que foi um filme que ele fez em 68, salvo engano, ou de 67 para 68. E esse filme, assim, eu já disse que o meu preferido mesmo é o Flame Star, ele viria em segundo lugar. E o terceiro filme meu preferido é um que também, assim, não é muito cotado, que é o Lindas Encrencas às Garotas, né? Que em inglês tinha um nome até longo, né? The Trouble with the Girls and How to Get Into It. Eu acho esse filme sensacional também. E o Elvis tem desempenho nesses dois filmes, assim, para mim, de uma maneira assim extraordinária. E sem falar outros desempenhos que a gente poderia buscar em relação a outros filmes, né, onde ele deu um banho assim de interpretação, no, por exemplo, em Cada Sonho um Amor, né, que ele faz aquele papel do jovem meio inocente, meio assim ingênuo, né, mas ele faz de uma maneira, com habilidade, que convence, né? No Wild in the Country também tem cenas dele extraordinárias. Se você for buscar no Balada Sangrenta, no próprio Jailhouse Rock, enfim, tem uma série de filmes, os fãs de Elvis todos conhecem, né? Que confirmam isso que eu estou dizendo, né? Mas era curioso que na época a crítica de cinema, etc., eu nunca via uma avaliação em relação ao desempenho dele, né? E isso eu atribuo mais assim à questão de um preconceito que sempre existiu assim em relação, bom, o cara é cantor, jamais vai ser um bom ator, então o pessoal nem entrava muito no mérito, ou talvez quando entrasse era jamais para criticar, era não ver realmente o valor, não dá valor para o desempenho, para o talento cinematográfico, né? Então isso é uma coisa assim curiosa que eu queria salientar. E ao longo dessa entrevista, acho que já não é a primeira vez, eu tenho mencionado muito, né, dado muita ênfase a esses dois filmes, que, como eu já disse, não tem até um reconhecimento muito grande de toda a comunidade Elvis, né? Mas deixa eu até explicar o porquê. Eu tenho várias razões pelas quais eu gosto desses dois filmes, mas tem uma que é fundamental, a razão fundamental, e ela é vinculada a uma das minhas teses, né? Essa é uma outra coisa, né? Pelo fato de acompanhar a carreira do Elvis por tantos anos, né? E me interessar demais pela carreira, a vida dele, né? Estudar muito tudo aquilo que existe à disposição para você tentar aprender a respeito. Eu tenho várias teses, né? Sobre vários assuntos, vários aspectos da carreira do Elvis. E em relação a esses dois filmes, a minha tese é a seguinte: esses dois filmes, o Elvis fez o Stay Away Joe, acho que entre 67 ou talvez já 68, e o The Trouble with the Girls, né, o Lindas Encrencas das Garotas, ele fez em 69, se não me engano, foi o penúltimo filme dele. Então, naqueles momentos, o Elvis já estava assim, vamos dizer, praticamente voltando a cantar ao vivo, né, se apresentar como um cantor efetivamente, né, e realmente estava assim se afastando de toda e qualquer ilusão de que em algum momento ainda iria chegar para ele um bom script, um bom papel como ele desejava. Ele realmente se compenetrou nesses momentos de, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais ficar contando com isso, e mais, eu vou simplesmente, o que eu tenho por fazer ainda, fazer da melhor forma que eu sempre fiz, mas vou realmente relaxar, eu vou relaxar e aproveitar o momento, eu vou me divertir. É isso que eu sinto demais nesses dois filmes, especialmente no Stay Away Joe. No Stay Away Joe, se alguém tiver a oportunidade de assistir esse filme novamente, o Elvis
deixou de interpretar. É esse o negócio, por isso que eu gosto desses dois filmes. Nesses dois filmes, o Elvis não interpreta o papel. O Elvis é o Elvis. Para mim, o Elvis está sendo ele naqueles dois filmes. Ele está relaxando e aproveitando o momento. Então, ele está extremamente natural. Ele está assim se divertindo. Como quem diz, quer saber de uma coisa? Já que eu tenho que fazer isso aqui, eu vou me divertir. Eu vou relaxar aqui e vou me divertir. Porque realmente ele está extremamente natural. Para mim, é ele ali. Ele está, é lógico, interpretando um personagem, mas é ele que está ali, né? É demais, eu sinto muito isso. Pode ser que eu esteja enganado, seja uma visão meio maluca minha, mas eu tenho muita convicção disso, de que nesses dois filmes, né, e como eu disse, especialmente no Stay or Go, ele está extremamente assim à vontade, e por isso que eu acho que ele até vai muito bem nesses dois filmes, porque você percebe em todos os outros ele sempre fazendo um esforço muito grande de interpretar bem o papel, o personagem, né, encarnar o personagem e tal, mas nesses dois filmes, se alguém tiver a oportunidade de ver esses dois filmes novamente e puder reparar, veja se eventualmente eu não tenho razão. Para mim, ali o Elvis estava se divertindo, estava relaxado, por isso que ele vai bem demais. É ele ali, é ele. Ele está assim. Sou eu aqui, ó. Tô me divertindo. Hello, Miss Fortune. How's my old friend Mr. Misery? I've been away so long, I bet you think you saw the last of me. Got no bed to rest my head, no door or walls or window pane. Now all I needed was the rain, 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 rain. All I needed was the rain. Met a little honey at the first bumblebee cafe. Yes, I did. One drinking all my money, and that honeybee had flown away. About as low as I can go. I don't really mean to complain. Now all I needed was the rain, 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 rain. All I needed was this rain. Yes, all I needed was this rain. Rain.